Olá malta, bom dia! Hoje quero partilhar com vocês as coisas que quero começar a fazer em 2026. A primeira delas é aprender a relaxar-me de verdade. A realidade é que levo a maior parte da minha vida em estresse constante. E agora que sou uma adulta um bocadinho mais responsável e com mais perspectiva das coisas, também porque li muitos vídeos sobre o trauma e o estresse que vem associado ao trauma e os efeitos que isto tem na saúde a longo prazo, tenho que dizer que tenho muito interesse em conseguir relaxar-me de verdade. Sei que todo este estresse que levo tantos anos a sentir, de fato não me lembro de tempos sem estresse, honestamente. Penso na minha vida desde a escola até agora e não tenho realmente sentido temporadas da minha vida onde eu não estivera estressada. E o problema é que se estás habituado a estar estressado, rapidamente deixas de sentir que estás estressado. Então, não consegues solucionar o problema porque já não eres consciente de que o tens. Mas agora que sou consciente de que vivo estressada, necessito fazer este esforço consciente e ativo para solventá-lo, porque sei que vai a passar fatura à minha saúde, provavelmente mais cedo que tarde. Para conseguir este objetivo, eu quero recomeçar hábitos que eu já tentei no passado, mas que não consegui praticar a longo prazo. E um deles é a meditação. Eu tenho tentado habituar-me a fazer meditação constantemente, ou seja, de maneira muito regular, várias vezes ao longo da minha vida, mas sucede-me sempre que começo, faço um mês, me sinto melhor e não volto a fazê-lo até que estou muito mal depois de muito tempo. E obviamente os benefícios destas coisas é fazê-los em poucas quantidades, mas muito regularmente, assim que sinto que realmente tenho que, em 2026, trabalhar no meu hábito de voltar a começar a meditar e mantê-lo mais de um mês. O meu problema, malta, é que faço as coisas tipo um mês seguido e depois já o meu cérebro literalmente deixa de lembrar-se que tem que fazê-lo e como conseguimos um mês, já acabamos, não temos que lembrar-nos nunca mais e não pode ser, tenho que fazer esse esforço consciente. É para isso vou ter que fisicamente rastrear quando o fago anotado tudo e estar a dar-lhe prioridade. Agora bem, disclaimer, a meditação é uma prática que pode ter efeitos negativos nas pessoas, façam as vossas pesquisas e decidam-se para vocês, mas é uma realidade, há gente que medita e fica mal depois. Em segundo lugar, outra coisa que quero fazer em 2026 é viver uma vida mais intencional em todos os aspectos. Vou centrar-me muito em fazer compras e ter hábitos de gasto e consumo muito mais intencionais, mas quero que a minha vida em geral seja intencional e tenha mais presença. E para conseguir isto, quero estar menos tempo diante dos ecrãs. Agora bem, em 2025 eu comecei a minha jornada analógica, que está registrada neste canal, e consegui efetivamente reduzir muito o meu tempo no telemóvel, no Instagram e no TikTok. Mas sucedeu que acabei muito mais tempo no PC, no laptop e no YouTube. Tenho que dizer que não me molesta tanto estar no YouTube muito, porque sinto que estou a aproveitar coisas ou a relaxar-me, ouvir música ou ouvir um destes vídeos comentários, mas a realidade é que sinto-me muitíssimo melhor quando faço coisas fora do canal. Tipo, ler um livro, especialmente físico, ou ir dar um passeio. É quase que posso sentir a minha química cerebral alterar-se e ficar bem. E ler um livro é uma das poucas atividades nas que eu realmente sinto que o meu corpo está a relaxar-se, porque finalmente consigo sentir o estresse, que normalmente não sinto porque estou habituada a ele, e sinto que estou a voltar ao meu corpo e conseguir relaxar-me. Então, quero fazer mais coisas analógicas em 2026. E tenho já tentado fazer isto em 2025, mas não tem dado muito resultado. E é uma pena porque realmente são coisas que me fazem sentir bem. Então, quero estar mais tempo fora de casa e sair a dar mais passeios e simplesmente estar a fazer coisas que não têm que ver com os ecrãs. E idealmente que sejam atividades físicas. E isto me leva à terceira coisa que quero fazer mais em 2026, que é mais atividade física, mais exercício, mais movimento. Porque, malta, voltei ao ginásio depois de ter burnout no trabalho em 2025, aproximadamente foi em maio, sim, foi em março. A realidade é que não fez super mal, porque consigo ir tipo 2 vezes por semana regularmente e sinto que, bem, obviamente não é mesmo ir ao ginásio que fazer um passeio enquanto
benefício físico de cardio e tudo isso, mas o fato de estar a mover-me de maneira mais habitual está a realmente fazer maravilhas no meu corpo. Quando vou ao ginásio 3 vezes a semana, que é o meu próximo objetivo, realmente me sinto melhor e sinto que tenho mais mobilidade, que é um bocado estranho, porque ultimamente só fago elíptica e algum dia de parte de arriba, porque sinto que tenho que mover também os braços, porque, sejamos realistas, se não temos um trabalho um bocadinho físico, os braços estão quase como de adorno, estamos no escritório acima do teclado, é só movemos os dedos. Então, se fago uma coisa que não é cardioelíptica, normalmente é braços, espalda, toda a parte de arriba do corpo. Mas em 2025 não estive a fazer tanto exercício como eu quero. E honestamente, muitos dias vejo o meu diário e a minha única atividade física é tipo 50 minutos de elíptica ou passeio de 45 minutos. E sinto que está triste. Ou seja, porque trabalho desde casa, obviamente, mas estes meses, infelizmente, não estou a ter muito trabalho, então podia estar a utilizar esse tempo extra, que não utilizo, porque estou a trabalhar aqui mais no canal e outro projeto que vou falar com vocês depois, em outro vídeo, mas tenho que fazer mais exercício, é bom para mim, é tão bom, não só a nível físico, mas mental, mas não consigo, malta. Tenho esta resistência a sair de casa se não tenho um objetivo e, infelizmente, não consigo que meu cérebro entenda que simplesmente sair de casa é o objetivo, tenho que ter coisas para fazer, tipo, tenho que ir a comprar não sei o quê, ou tenho que ir a fazer não sei quanto, então, pois, sim, saio de casa, mas se não tenho isso, eu não vou ao ginásio, porque ir ao ginásio como objetivo é horrível sair de casa para mim. E não quero viver assim que vou dar-lhe prioridade em 2026. Em quarto e último lugar, quero perseguir mais agressivamente os meus interesses. Em 2025 eu fiz esta lista de coisas que eu queria fazer, tipo um bucket list, mas não consegui muitas delas. E, honestamente, foi por falta de ação, que penso demais e depois não faço coisas, falta de planificação, que se esconde sempre detrás da excusa de não tive tempo. Tenho tempo, mas não me organizo bem e não dou prioridade às coisas que tenho de dar prioridade. Este é o núcleo central do problema. As coisas às que estou a dar-lhes prioridade não são as que realmente deveria eu estar a dar-lhes prioridade, muitas vezes. Agora bem, não consigo dar-lhe prioridade a mais de uma ou duas coisas ao mesmo tempo, é a realidade de muitos de nós, mas outra realidade é que não podemos dar-lhe prioridade ao mesmo todos os dias. Há gente que sim, por exemplo, faz treino todos os dias ou faz uma coisa todos os dias, mas em geral não conseguimos, então, pois, os dias que não dou prioridade a, tipo, fazer exercício ou o canal de YouTube, posso dar-lhe prioridade a explorar o resto dos meus interesses. Vou fazer um vídeo sobre os meus últimos interesses aleatórios que tenho ultimamente, porque acho que vai ser muito interessante. Mas é uma coisa que quero fazer em muitos dos interesses que temos, assim, random, que surgem de qualquer pensamento selvagem, pois podemos fazer numa tarde ou dois, ou numas poucas horas de estar a ler coisas, ver algum vídeo explicando, para compreender como funciona. Sinto que é tão triste que eu não me tenha centrado nisto, porque muitas vezes sinto que a minha vida está vazia e li-me isto acho que no pin do Pinterest, mas dizia que se estás a sentir-te vazio sem coisas que fazer na vida é porque não estás a fazer missões secundárias. E levo xa anos vendo tipo blogs e posts e gente falando de que muitas vezes sentimos que necesitamos aventuras grandes para sentirnos vivos, sentirnos bem, mas muitas vezes o que necesitamos é ser um weekend warrior, um guerreiro do fim de semana, que utilizar o fim de semana para fazer coisas distintas e alterar e variar a rotina. Eu sei, é difícil porque chega ao fim de semana e queres ficar no sofá, ver uma série e comer pizza. Eu também quero. Mas a realidade é que é quando temos mais tempo livre e mais tempo para fazer coisas, incluída lavar roupa, sim. Mas organizar-nos bem, eu acho que vai ajudar-nos muito a solucionar este problema. E há muitas atividades económicas que se podem fazer sem gastar muito dinheiro, pois só económicas. Malta, vocês, ultimamente, sinto que me estou volvendo mais estúpida, sinto que quando falo, já não falo tão bem, e se calhar é isto, que não estou a fazer coisas variadas. Então, quero centrar-me nisso em 2026. Porque é necessário para uma vida mais intencional e também uma vida mais enriquecedora e mais cheia de coisas. Que não quero dizer que tenhamos que centrar-nos no consumo de experiências, porque as experiências
Há muita gente nestes dias da vida moderna que consome as experiências como se foram objetos. Isto está um bocado relacionado com o meu vídeo. Se viajar muda mesmo, gente. Podem dar uma olhada. Mas vou fazer um vídeo também sobre o consumo das experiências, outro sobre consumo e identidade, que estão relacionados com isto. Mas ser intencionais e com presença é o que marca a diferença entre fazer coisas por fazê-las e fazer coisas e verdadeiramente enriquecer-nos com elas. Isto é tudo pelo vídeo de hoje. Espero gostaram, espero fora útil. Deixem-me saber nos comentários que coisas querem mudar e realmente fazer em 2026. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!